Depois dessa, vai ficar impossível tentar convencer a maioria da população brasileira que as pessoas que estavam no domingo, 8 de janeiro, ali na esplanada dos ministérios, merecem pegar 17 anos de cadeia. Indígenas tentaram invadir os mesmos prédios públicos com eles funcionando, centenas, milhares de pessoas ali dentro, autoridades, deputados, senadores, e nada vai acontecer. Pois ontem, pouco antes da meia-noite, nós conseguimos uma façanha que vai entrar para a história da Câmara dos Deputados. Nós conseguimos alcançar ontem 257 assinaturas individuais. A melhor parte disso tudo é que agora vai ficar impossível segurar essa onda. A derrota vai ser desmoralizante para esse governo e para o Supremo Tribunal, para Alexandre de Moraes. Agora ele está numa situação muito complicada. Eu, sinceramente, eu não gostaria de estar na pele dele. Vamos mobilizar ainda mais. Não vencemos uma batalha, mas a guerra está longe de ser vencida. Essa semana tá muito louca. A Globo admitindo que o Bolsonaro fez uma jogada de mestre na Avenida Paulista no domingo passado, quando ele fala aquela frase em inglês que eles zombaram no início, só que agora o mundo inteiro escutou, todo mundo do Brasil escutou, até quem não sabia que teve manifestação na Avenida Paulista, tá sabendo agora. Mais um vídeo bombástico envolvendo as maiores figuras da política nacional brasileira. Pois grande tem sido o confronto entre os deputados e senadores da direita contra esse sistema corrupto instalado há anos na nação. Sistema esse que envolve a velha mídia, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. E com isso, a política do país vive uma crise sem precedentes, gerando revolta e tristeza na população. Pois como as Sagradas Escrituras diz, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Porém, nós sabemos que esta guerra não é só física, mas também espiritual. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, portanto já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um vídeo importantíssimo envolvendo a política do território nacional brasileiro. Confira. Depois dessa, vai ficar impossível tentar convencer a maioria da população brasileira que as pessoas que estavam no domingo, 8 de janeiro, ali na esplanada dos ministérios, merecem pegar 17 anos de cadeia. Depois dessa que eu vou mostrar pra vocês, vai simplesmente ser impossível defender a prisão e a condenação dessas pessoas. Eu vou te explicar por quê. Essa semana tá tendo um evento dos indígenas lá em Brasília, Terra Nostra, eu acho que é o nome do evento, financiado pelo PT e como vocês sabem como funciona. E aí os indígenas foram em peso para Brasília, financiados por ministérios como o MEC, com dinheiro do pé de meia, desvio de verba daqui e dali para pagar os ônibus e colocar esses indígenas lá. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês desses indígenas. Eu não sei se é um evento indígena ou se é uma rave isso daqui. Então aí, como vocês podem ver, estão aí os indígenas, né? Eu não sei se isso é uma rave, o que é isso, mas você pode ver claramente que são indígenas reais, autênticos, né? Da Shopee, Xing Ling, né? Claramente uma indígena loira. E aí é o grupo dos indígenas trans, eu não sei o que é isso, não dá para entender direito, mas não é essa a questão que eu quero trazer ao debate aqui com vocês. É outra coisa. Esses indígenas foram lá numa quarta-feira, enquanto a Câmara estava em funcionamento, tá? Pessoas lá dentro, não era um domingo com um congresso vazio, não, era uma quarta-feira. Tudo em funcionamento, funcionando tranquilamente. E eles chegaram lá e indígenas tentam invadir Congresso Nacional. Você viu isso no Jornal Nacional? Você viu isso em alguma imprensa? Dificilmente você vê essas notícias, né? Grupo rompe limite de segurança durante manifestação em Brasília, mas a situação foi rapidamente controlada. Então bem aqui a grade que fica a proteção ali na Câmara dos Deputados, no Congresso, eles romperam e começaram a descer aquele barranco lá em direção ao Congresso. Exatamente a mesma coisa que os manifestantes do 8 de janeiro fizeram. A diferença é que 8 de janeiro era um domingo, vazio, Congresso vazio. Nessa quarta-feira, Congresso funcionando com deputados, parlamentares, senadores, seguranças, toda a equipe lá trabalhando. Mas o pior não é isso. O pior é
Mesmo tendo, aqui ó, teve que ir lá no Ministério da Justiça, lembra? Que na época era do Flávio Dino, hoje é do Lewandowski, teve que acionar aí o pelotão da Força Nacional. Engraçado, a Força Nacional não estava funcionando no 8 de janeiro, mas daí a Força Nacional para proteger. Proteger o quê? Contra quem? Patriotas, terroristas? Não. Contra os indígenas financiados com dinheiro da esquerda. E aí, a cena mais patética que eu já vi na minha vida, depois que eles tentaram invadir e a polícia foi obrigada a rechaçar essa invasão, me aparece essa deputada indígena do pessoal aqui, ó. Ela é deputada, gente. Eu sou deputada porque vocês não respeitam de mim. Eu sou deputada, por que vocês... Você é deputada, então você pode fazer o que você quiser? Eu sou deputada. Um minuto. É um indígena esse aqui? Tá bom. Beleza, então é. Eu sou deputada. Não vai ficar assim. Meu olho tá morrendo de dor. Meu olho tá morrendo de dor. Aqui atrás você pode ver também uma indígena branca, cheia de tatuagem, né? Deve ser uma indígena albina. Meu olho tá morrendo. Eu sou deputada. Eu sou deputada. Meu Deus do céu, tudo pra aparecer esse povo tem noção. Ela é deputada. Ela é deputada, gente. Ela pode quebrar e invadir o que ela quiser. Federal eleita. Todo mundo não. Porque esse indígena aqui é estranho, ele não tem cara de ser indígena, não. Eu posso ter enganado. Esse cara aqui não tem cara de ser indígena, não. Hã? Sei lá, hoje em dia, vai ver se identifica como indígena. Hoje em dia depende só do que você se identifica. Federal eleita. Essa é a casa dela, deputada federal eleita. Aqui, ó. Você precisa da identificação? Peraí, passou uma indígena ruiva e agora é impressão minha? Peraí, passou uma indígena ruiva? Identificação? É ruiva? Aqui, ó. Aqui. A secretária parlamentar. Ela é deputada. Ela é deputada, ela é deputada. E a gente não vai. Bom, centenas de pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia, sem poder ver seus familiares, sem nunca ter cometido crime nenhum, porque eles tentaram invadir ou invadiram um prédio público no domingo quando estava vazio. Indígenas tentaram invadir os mesmos prédios públicos com eles funcionando, centenas, milhares de pessoas ali dentro, autoridades, deputados, senadores, e nada vai acontecer. Absolutamente nada vai acontecer. Por quê? Porque eu acho que é a invasão do bem, é a depredação do bem, é o ataque do bem, é a briga do bem, é aquela que a gente fala, né? É a hipocrisia desse pessoal. Então fica cada vez mais difícil para eles sustentarem a tese do sem anistia. Um abraço. Vocês não estão entendendo a grandiosidade do que aconteceu ontem. A magnitude do que nós conseguimos fazer ontem. E preste atenção. Nós tínhamos o Hugo Mota pedindo para que os líderes dos partidos não assinassem o requerimento de urgência da anistia. Nós tínhamos o STF ligando para alguns deputados e líderes de partido também, basicamente ameaçando para que a anistia não fosse assinada, para que os deputados não assinassem. Nós tínhamos o PT, o governo, ameaçando os deputados da base, de partidos da base que têm ministérios, de que eles não receberiam emendas, de que eles seriam colocados na lista negra caso assinassem a anistia. Então isso deu a eles aquela certeza de que nós não alcançaríamos as 257 assinaturas. O governo, o Lula, eles tinham certeza, não vão alcançar. Pois ontem, pouco antes da meia-noite, nós conseguimos uma façanha que vai entrar para a história da Câmara dos Deputados. Todo o sistema trabalhando, usando toda a sua artilharia, intimidação, coação, para impedir que os deputados assinassem. Mas graças à mobilização popular, a paulista do domingo passado, vocês indo conversando com seus deputados, o placar, a divulgação, nós conseguimos alcançar ontem 257 assinaturas individuais. Não teve assinatura de bloco, foram assinaturas individuais, ou seja, 257 parlamentares tiraram alguns minutos do seu dia para entrar no Infoleg, que é o sistema, e colocar a sua digital nesse pedido, nesse requerimento de urgência da anistia. Requerimento de urgência, como você sabe, faz com que um projeto de lei não precise passar pelas comissões e vá direto ao plenário. Bom, daí saiu na imprensa, né? Foi o maior fuzuê. Urgência do PL da anistia chega a 257 assinaturas, garante maioria. Sim, 257. Agora, neste momento, eu acabei de checar, neste momento nós já temos 262 assinaturas. Nós já passamos 5 assinaturas do mínimo requerido para que se dê a entrada no requerimento de urgência, para que se dê a urgência, que é mais da metade da casa. Nós já temos 262 e nós vamos chegar a 300 assinaturas. Principalmente agora que já passou daquelas 257, de repente vem um monte de parlamentar querendo colocar o seu nome para não ficar feio na história do Brasil. Mas a melhor parte não é essa. A melhor parte disso tudo é que agora vai ficar impossível segurar essa onda. Nós já temos aí o governo já esboçando uma ação de dar o indulto, porque eles não querem ser derrotados. A derrota vai ser desmoralizante para esse governo e para o Supremo Tribunal, para Alexandre de Moraes. Então já há uma conversa nos bastidores de simplesmente o próprio Lula dar o indulto, o que não pode ser aceito. Lembrando, nós precisamos da anistia, liberar essas pessoas completamente.
E aí, o nosso líder do PL deu uma coletiva de imprensa nesse momento que eu gostaria que você escutasse. Vamos lá. O presidente Hugo Mota falou, se trouxer a assinatura de líder, a gente pauta. Já tínhamos os líderes, ele segurou. Se trouxer a maioria, a gente pauta. O presidente Hugo Mota, com certeza, e confiando no equilíbrio, no trato dele, ele dará a celeridade e eu tenho convicção que vai querer tirar logo esse assunto de pauta, porque já construímos a ampla maioria na casa. Eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. E outro dado é de que eu tenho certeza que nós temos pauta única. Ele não pode esticar a corda o tempo todo com relação ao PL por ser o maior partido da casa. Já está tendo uma disposição com a esquerda por conta da questão da cassação do deputado Glauber. Se ele, como presidente, se dispõe com a esquerda e com o maior partido da direita, daqui a pouco o presidente Hugo Mota, se continuar esticando essa corda por muito tempo, que eu tenho certeza que ele não fará, ele vai ficar inviabilizado na condução da casa. Então ele vai precisar tomar essa decisão com urgência com relação à anistia, não é, para que a casa possa seguir naturalmente. Até porque nós suspendemos o processo de obstrução esta semana para dar um sinal, mais um gesto ao Hugo Mota, e a gente não quer voltar com a obstrução. Mas se necessário for, faremos e voltaremos para que vá à pauta. Mas eu tenho convicção que não haverá necessidade. Eu confio no bom senso do presidente Hugo Mota. Que fique bem claro, a decisão de retirar a obstrução nessa semana foi justamente para baixar a temperatura e conquistar as assinaturas de urgência. Com a obstrução, poderia ficar inflando ainda mais a animosidade, o atrito, a raiva. Querendo ou não, os outros deputados do centro querem que as pautas andem. Então a obstrução foi retirada porque o foco seria as assinaturas. E nós conseguimos as assinaturas. O Hugo Mota disse, se vocês conseguirem, então a gente pauta. Foi conseguido. Agora ele está numa situação muito complicada. E eu, sinceramente, eu não gostaria de estar na pele dele. Tem pressão do STF, pressão do governo, mas ao mesmo tempo, a maioria da casa, o qual ele é o presidente, está pedindo. Sim, nós queremos pautar a anistia. Fica uma situação complicada. Já virou uma questão humanitária. A opinião pública está favorável, sim, a que isso seja terminado, que isso seja pacificado. Essas pessoas inocentes precisam voltar para suas casas. Essas pessoas que pegaram 14, 17 anos, que não faz o menor cabimento, precisam ser soltas. Ninguém aguenta mais o sofrimento. E agora, meu amigo, a gente tem que continuar lutando para que vá para o plenário. Semana que vem não vai ter sessão presencial. O Hugo Mota decidiu porque tá muito quente a temperatura, mas na semana seguinte, isso tem que ir para a pauta, tem que ir para o plenário. E aí é onde eu faço o pedido. Todos que acompanham a direita, que torcem para que isso dê certo, vamos mobilizar ainda mais. Não vencemos uma batalha, mas a guerra está longe de ser vencida. Porque pautando isso na Câmara dos Deputados, vai ter que ir para o Senado, no Senado, depois o presidente. Há um caminho a ser traçado, mas nós estamos aumentando cada vez mais a nossa musculatura. Nós estamos dando esperança a essas pessoas que estão sofrendo, que o simples fato delas poderem dormir com essa esperança já nos acalenta, já nos alegra, saber que esse feriado agora da Semana Santa eles vão ter um pouco de paz, de tranquilidade. Então vamos continuar lutando. Essas pessoas precisam de nós. Né? Não é nem pela questão do Brasil agora, é para um grupo de pessoas que estão sendo injustamente perseguidas e condenadas. Eu estou muito feliz, esse final de semana para mim vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que para boa parte do Brasil também, e principalmente para essas famílias que estão sofrendo. Talvez elas vão ter o primeiro final de semana com um pouquinho menos de tristeza e vendo uma luz no fim do túnel. Essa semana tá muito louca. Glauber Braga sendo caçado no Conselho de Ética. Saiu mais um escândalo do Janones, dessa vez agredindo ou ameaçando uma mulher, e agora ele sofre uma Maria da Penha e ordem restritiva, não pode chegar perto da ex-namorada dele, prefeita lá da cidade dele. A Globo admitindo que o Bolsonaro fez uma jogada de mestre na Avenida Paulista no domingo passado, quando ele fala aquela frase em inglês que eles zombaram no início, só que agora o mundo inteiro escutou, todo mundo do Brasil escutou, até quem não sabia que teve manifestação na Avenida Paulista tá sabendo agora. Depois disso tudo, Gleisi Hoffmann, o PT e a Gleisi Hoffmann começam a perceber que eles não vão conseguir segurar a anistia, mas agora também mais uma, a Globo admitindo que eles erraram, que a anistia tá forte e que muito provavelmente ela vai ser aprovada. Olha só. Natuza, o que aconteceu é que o governo não contava que os bolsonaristas iriam conseguir as 257 assinaturas. Não, eles tinham certeza, né? Porque eles estavam ameaçando, era o STF ameaçando o pessoal com emenda, mas nós conseguimos. Necessários e pelo visto eles vão conseguir, né? E com esse número de assinaturas na mão, fica difícil para algum Mota simplesmente engavetar esse requerimento, né? Uma saída seria ele chegar ali na reunião de líderes e dizer, vocês concordam? Alguns líderes não vão concordar. Só, como não tem consenso, eu vou mandar para as comissões vão tratar disso, eu não levo para o plenário. Mas o momento político está difícil nesse sentido. E ele pediu uma ajuda, claramente pediu uma ajuda. Olha, ou vocês venham ao meu socorro e me ajudam nessa tarefa de tentar evitar que esse projeto seja pautado, seja votado, ou então ele vai acabar sendo votado e aprovado. Já admitem que vai ser aprovado. O que isso quer dizer? Já admitem que há maioria na Câmara dos Deputados. No início, há um tempo atrás, eles falavam que era um absurdo, nunca ia ser aprovado, pois agora eles já falam, vai ser aprovado. Na Câmara, não sei se no Senado, né? O governo, eu lembro que eu conversei várias vezes com alguns líderes do governo e com ministros, e falaram assim, vocês não vão nem aceitar a redução de pena, né? Nem a redução de pena vocês vão aceitar? Não vão aceitar a redução de pena, está certo, tudo que o Supremo está fazendo está correto, mas agora eles modularam a fala. É bom notar que...
Modularam a fala. O que isso quer dizer? Admitem derrota aí para não sair completamente desmoralizados, vão começar a mudar o discurso no sentido de redução de pena. A fala da ministra Gleisi Hoffmann, Essa aí, coitada, virou alvo do STF quando falou isso. ela admite até anistia para quem estava ali nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Porque ela fala assim, não, Dá uma gastura quando eles falam os atos golpistas. o que a gente não pode aceitar anistia é para quem articulou o golpe, é para Bolsonaro, para o general Braga Neto, para os militares. Então ela faz uma separação, chegando a admitir até anistia para quem... Eu acho que eles preferem uma redução de pena, né? Mas ela, na frase que ela disse ali, ela chega a admitir a possibilidade de incluir a anistia para alguns daqueles que estiveram ali no 8 de janeiro. O que me chama a atenção é que a Globo, eles falam, né, que o governo tinha certeza que a oposição não ia alcançar as 257 assinaturas. Não só conseguimos, como nesse momento nós já temos 262. 5 assinaturas a mais. E vai subir, nós vamos chegar próximo a 300 assinaturas, porque agora que passou aquelas 257, todo mundo vai querer entrar no jogo, para não ficar feio depois da história, né? Eles vão querer dar o nomezinho deles lá, porque na história, lá na frente, nós vamos lembrar quais foram os deputados que ficaram contra essa anistia, porque a anistia, na verdade, desfazer a maior injustiça já cometida pelo judiciário brasileiro, nesse caso, nas mãos do Alexandre de Moraes, que sequestrou o STF e transformou os outros ministros em cachorrinhos adestrados. Ele tem medo de ficar contra o Alexandre de Moraes, isso já até na imprensa também. Então é uma vitória gigantesca, é uma derrota gigantesca pro governo, pro STF e pra Globo. A Globo que fez campanha todos os dias, gente. Todos os dias campanha contra a anistia. O PT fazendo ameaça ao STF. E a Globo falando que é um absurdo se pautar a anistia. Se pautar a anistia é perpetuar a impunidade, eles vão fazer isso de novo. Perderam, a Globo perdeu o controle da população, assim como a esquerda e o STF já nunca tiveram controle da opinião pública. Mas a Globo, que achava que tinha grande influência na opinião pública, saiu desmoralizada. E agora tá tendo que admitir. Gente, todos trabalharam juntos. É sério, eu nunca vi um esforço tão sincronizado da extrema imprensa, da esquerda, do governo, de ONGs, do STF. Todos se juntaram para impedir que as assinaturas fossem alcançadas, o número 257. E alcançamos e passamos, gente. Olha que loucura, 260 aí. Eu chequei isso agorinha, deixa eu só confirmar para ter certeza que eu não tô falando besteira. Mas, tá aqui, ó. 262 assinaturas nós temos neste momento. 200. Neste momento não, era 1h30. Já passou 1h30, pode estar com 264, 265, porque agora todo mundo vai vir assinando. Nós vamos conseguir essa anistia. Nós vamos libertar essas pessoas dessas celas e elas voltarão para suas casas. O Clezão não, porque ele morreu lá dentro. E tem sangue nas mãos do Alexandre de Moraes, do PGR e das pessoas que não fizeram com que ele pudesse voltar para casa. Tem mais pessoas que estão nas mesmas condições, em condições similares ao Clezão. Tá? Tem o pastor Jorge Luiz e alguns outros que estão doentes que precisam voltar. Nós não vamos parar até a gente conseguir. Essa vai ser uma vitória que, sinceramente, vai encher o coração do povo brasileiro de esperança, porque a maior injustiça já feita por esse sistema da justiça relativa do Brasil vai ser desfeita agora. Vai ser uma alegria, vai ser uma festa no Brasil inteiro. Essa semana vai entrar para a história como uma das mais loucas do ano de 2025. Essa semana a gente já teve a cassação do Glauber Braga, algo que o Brasil inteiro vai se beneficiar disso, eu garanto para vocês. Nós temos aí as 5 assinaturas, falta 5 assinaturas para conseguirmos o número de assinaturas da urgência da anistia. Vai ser uma vitória estrondosa, que já mostra que mais da maioria da Câmara dos Deputados são favoráveis à anistia. E aí, meu amigo, nós temos agora aquela trupe lá dos blogueiros da Globo News admitindo que o Bolsonaro fez uma jogada de mestre. Eu nunca vi esse pessoal elogiar o Bolsonaro em nada. É tudo aquela síndrome de Miriam Leitão, sabe? Entenda porque isso é bom. Eles admitindo que o Bolsonaro fez uma jogada de mestre, falando exatamente da fala do Bolsonaro, quando ele tentou falar inglês, né? Aquela frase que ele falou em inglês na Paulista no domingo passado. Isso aqui pra mim vai entrar pra história. Eu peguei esse trecho de vídeo que tá recortado no perfil do deputado estadual Gil Diniz de São Paulo. Dá uma olhada nisso aqui. É porque o Bolsonaro usou o vendedor de sorvete e o pipoqueiro como símbolo. Aquele inglês que ele usou foi uma jogada de mestre, porque aquilo que viralizou. A esquerda acha deboche, aquilo ali foi uma jogada de mestre. Sim. Uma jogada de mestre por quê? Mostra humildade, sim, se conecta com o povo, dificuldade de uma sadia concordando. Falar inglês. Aí fica todo mundo rindo e isso viralizou. Então, a coisa mais inteligente que aconteceu naquele ato foi o ice cream e o popcorn. Até quem não sabia que estava tendo um ato ficou sabendo. Ficou sabendo por isso. Então, é jogada de mestre. Do ponto de vista da comunicação, aquilo é jogada de mestre. Rapaz, que dia que eu ia imaginar uma coisa dessa? Eles admitindo que o Bolsonaro fez uma jogada de mestre. Cara, o mundo tá acabando mesmo, não tem cabimento mais não. Tanto é que eu vou... Eu vou até mostrar agora. Eu fui lá no gabinete do Bolsonaro ontem e falei, presidente, aquela fala sua foi sensacional. Eu preciso fazer uma zoeira com você. Eu, como professor de inglês, preciso fazer uma zoeirinha bem rapidinha com o senhor, se você não se importa. Aí ele topou. Eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente fez essa zoeirinha aqui ontem, pra ficar gravado. Popcorn!
and I declare sinners sentenced for coup d'etat in Brazil. Popcorn. Ai, meu Deus. Eu ri demais. Eu postei um videozinho desse no meu Instagram, cara. Eu acho que bateu recorde de visualização, sabe? Bateu... Cara, foi uma jogada de mestre. Eu acho que ele não tinha noção que ia alcançar tantas pessoas. O mundo inteiro viu isso e tá tipo assim, o que ele tá falando? Que história é essa de um pipoqueiro e um vendedor de sorvete tentaram dar um golpe? Condenados por tentativa de golpe? Isso não faz sentido. E só escancara o nível de autoritarismo, de loucura que se apoderou da máquina do judiciário brasileiro. Mendigo, idosa, vovó, donas de casa, gente com autismo, pipoqueiro, gente que vendia algodão doce, vendedor de sorvete, todos condenados por tentativa de golpe. Cara, que tentativa de golpe mais absurda que foi essa, que tinha pipoqueiro e vendedor de sorvete. E é essa a mensagem que passa. O nível de perseguição que tá a justiça, né? A justiça no brasileiro. É isso aí. A Globo admitindo que o presidente foi uma jogada de mestre é algo que eu não achei que eu fosse ver durante a minha vida, sinceramente. Mas é o que eu tô falando, a gente tá tendo uma semana muito louca, gente. Glauber caçado, André Janones agora sim, depois dessa da Maria da Penha dele chantagear lá com a prefeita, a ex-namorada dele com fotos íntimas. Depois nós temos a anistia chegando ao número de assinaturas, o que comprova que a maioria da Câmara dos Deputados é favorável sim a pautar a anistia, a acabar com essa injustiça, ao ponto do governo estar com tanto medo dessa derrota, presta atenção, o governo do Lula tá com tanto medo que eles já estão considerando a hipótese do Lula dar indulto a essas pessoas. Olha só, pra não sofrer a derrota, o que o Lula tá pensando em fazer, ele dá um indulto a essas pessoas. E pra terminar, a Globo admitindo que o Bolsonaro é um gênio da comunicação. Rapaz, esse ano tá muito doido, né? Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos. E Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.